Olá, gente, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou apresentar aqui para o pessoal do nono ano a correção das atividades da lista de exercícios, melhor dizendo, que eu passei para vocês a semana passada, que é justamente uma lista de exercícios sobre o final da monarquia no Brasil. Certo, gente? Vou esperar aqui carregar. Beleza, carregou. Então lá, a gente está um pouquinho lenta a internet, mas acho que vamos conseguir. Vamos lá, gente. Então, a correção, como eu disse para vocês, correção da atividade em referente àquela videoaula sobre o fim da monarquia no Brasil. Então, vamos lá. Começando aqui, fazendo o primeiro exercício. Então, qual é o primeiro exercício? O exercício do Enem de 2013, que diz o seguinte: a escravidão não há de ser suprimida no Brasil por uma guerra civil, muito menos por insurreições ou atentados locais. Não deve ser-lo tampouco por uma guerra civil como foi nos Estados Unidos. Ela poderia desaparecer, talvez depois de uma revolução, como aconteceu na França, sendo essa revolução obra exclusiva da população livre. É no parlamento, e não em fazendas ou quilombos do interior, nem nas ruas e praças das cidades, que se há de ganhar ou perder a causa da liberdade. É um texto do Joaquim Nabuco, e aí a questão pergunta: no texto, Joaquim Nabuco defende um projeto político sobre como deveria ocorrer o fim da escravidão no Brasil, no qual, ou seja, a pergunta é como aconteceu, né, este processo do fim da escravidão no Brasil. E a alternativa correta é a alternativa C, né, uma alternativa que optava pela via legalista de libertação. Só lembrar que o processo que leva ao fim da escravidão no Brasil ele é um processo lento, moroso, feito através da aprovação de várias leis. Né? O processo de abolição do Brasil, a gente pode dizer que ele começa em 1840, né? Mas ele só vai se concluir em 1888, ou seja, sempre através da aprovação de leis. Por isso, a opção pela via legalista da libertação, ou seja, através de leis, sem revoluções e nem sem guerras civis. Né? Então, essa foi a questão 1. Questão 2. Durante o século XIX, no Brasil, desenvolveu-se uma campanha em favor da abolição da escravidão negra. A culminância dessa campanha deu-se com a Lei Áurea em 1888. Ao ser extinta a escravidão, os libertos permaneceram nas mesmas condições de vida, dada a inexistência de uma política governamental que os integrasse à sociedade. Aquela coisa, né? Os escravos foram libertados, mas em nenhum momento, neste contexto, nesse período, existiram políticas públicas ou medidas governamentais que pudessem integrar esses ex-escravos à sociedade. Né? Tentativas de integrar esses ex-escravos à sociedade são medidas, ou melhor dizendo, os descendentes hoje, né, desses escravos à sociedade são medidas extremamente recentes que remontam aí um pouco mais de 10 anos. Né? Então, são a política das cotas raciais para empregos públicos e universidades. Ou seja, é uma medida extremamente recente. Né? Então, aí é a alternativa a alternativa a ser assinalada. Vamos lá. Questão 3. Um segmento social que participou ativamente da derrubada da monarquia brasileira e uma das consequências políticas desse movimento estão indicados nele. Ou seja, falar um grupo social que participou da abolição, do fim da monarquia no Brasil, e uma das medidas feitas com essa implantação da República, consequentemente ao fim da monarquia. Alternativa A, né, a burguesia cafeeira paulista, ou seja, os grandes produtores de café, que eram diretamente ligados com a implantação da República no Brasil, e eles vão implantar o federalismo. O que é esse federalismo? Né? Na República, no primeiro momento, você tinha uma maior autonomia dos estados, ou seja, o Brasil ele adotava um federalismo na sua proclamação da República, na sua primeira fase da República. Certo? Essa aí é a questão 3. E agora vamos para a questão 4. Observe a charge de Bordão. A charge está aqui do lado, né? Publicada em O Mosquito, em setembro de 1875.
ela expressa a punição exemplar do Papa Pio IX, não, porque ela não expressa nada disso. Na verdade, a alternativa correta é a alternativa D. O impasse político criado pela questão religiosa que abalou a relação entre igreja e Estado, apesar da anistia concedida pelo imperador Dom Pedro II aos bispos rebeldes. Mas, na verdade, essa questão faz referência à questão do padroado, né? Aquela questão, se a gente for lembrar os 3 tripés que sustentavam a monarquia no Brasil, né? O exército, os grandes proprietários de terra e a igreja. Por que a igreja? Né? Porque durante a monarquia no Brasil não existia uma separação entre Estado e igreja, ou seja, o Estado do Brasil não era laico. E tinha a peculiaridade em que Dom Pedro II ele era o chefe da Igreja Católica no Brasil. Quando a Igreja Católica resolve excomungar os maçons, se estabelece uma crise no Brasil. Por quê? Porque Dom Pedro II era maçom, ou seja, era o chefe da Igreja Católica no Brasil, era maçom e era impedido de comungar pela própria Igreja Católica. Então se estabelece uma crise que vai ser conhecida como uma questão religiosa, né? Então por isso é a alternativa D de dado. Questão 5. Firmemos sim o alvo de nossas aspirações republicanas, mas voltemo-nos para o passado sem ódios, sem as paixões efêmeras do presente e evocando a imagem sagrada da pátria. Agradeçamos às gerações que nos precederam a feitura dessa mesma pátria e prometamos servi-la com a mesma dedicação, embora com as ideias e as crenças de nosso tempo. De acordo com o texto, o autor, ou seja, aqui que é uma questão basicamente de interpretação de texto, o que ele está fazendo? Ele está defendendo as ideias republicanas e, ao mesmo tempo, louvando a grandeza da nação. Um texto extremamente ufanista. Questão 6. A crise na monarquia e o surgimento da República Brasileira. Analise as 2 imagens. Relacionando as imagens, acima a crise da ordem imperial brasileira, ou seja, uma imagem sobre a crise da ordem imperial brasileira, ou seja, sobre a crise da monarquia no Brasil. É correto afirmar que elas expressam, então numa imagem nós temos Dom Pedro II, uma postura onde ele está meio cabisbaixo, e do lado direito, na imagem da direita, nós temos um soldado, provavelmente voltando da Guerra do Paraguai, observando um soldado que é negro, observando um escravo apanhando ali no fundo no pelourinho, né? Então, o que isso expressa sobre a crise da monarquia no Brasil? Ela traduz justamente os efeitos da Guerra do Paraguai sobre a ordem imperial e a crescente influência do republicanismo no cenário político brasileiro, na medida que você tem um Dom Pedro II militarizado, com roupa militar, mas uma postura um tanto quanto cabisbaixa, triste até, e do outro lado um soldado chocado, um soldado negro chocado vendo escravos ainda sendo submetido a castigos físicos. Certo, gente? Aí vai a questão 7. A proclamação da República não é um ato fortuito nem obra do acaso, como chegaram a insinuar os monarquistas. Não é tampouco fruto inesperado de uma parada militar. Os militares não foram meros instrumentos dos civis, nem foi um ato de indisciplina que os levou a liderar o movimento da manhã de 15 de novembro, como tem sido dito às vezes. Alguns deles tinham sólidas convicções republicanas e já vinham conspirando há algum tempo. Imbuídos de ideias republicanas, estavam convencidos de que resolveriam os problemas brasileiros, liquidando a monarquia e instalando a república. O texto identifica a proclamação da república como resultado, alternativa D, da disseminação de ideais republicanos e salvacionistas nos meios militares que articularam a ação da derrubada da monarquia. Ou seja, a república, ao contrário do que diziam os monarquistas, não foi uma obra do acaso. Isso naquele vídeo anterior da aula que nós fizemos mostra isso, né? O descontentamento com a monarquia no exército brasileiro vinha de há um bom tempo, né? Então, a república não acontece no Brasil com obra do acaso, conforme querem crer os monarquistas, né? Ela é fruta de um processo. E a alternativa que explica bem esse processo é justamente a alternativa D. Certo, gente? Então, essa é a correção dos exercícios. Dúvidas que vocês tiverem, por favor, comentem, deixem sua pergunta nos comentários do vídeo. Certo, gente? Então, qualquer coisa aí para eu poder responder para vocês. Então, gente, um grande abraço a todos e até mais.